Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar no Masters 1000 de Cincinnati, Jiri Lehética voltando ao tênis em grande estilo, né? Depois daquela lesão fatídica em Madrid, muito tempo afastado, ele tá aí jogando em Cincinnati. E olha que vitória contra Daniil Medvedev, 2-0, 7-6, 6-4. Por um lado, um bom retorno para o Lehética e por outro lado, o que tá acontecendo, Daniil, hein? 3 derrotas seguidas, né? Porque temos a Olimpíadas, né, contra o Aliassime, depois o Fokina, e pior dessas 2 derrotas, né, que são tenistas que ele estava acostumado a passar por cima, né? E assim, né, o jogo contra o Fokina a gente poderia até colocar na conta que fazia tempo que ele não estava jogando em quadradura, aclimatação, mas sei lá, né? Isso nunca foi um problema pro Medvedev, esse negócio de aclimatação à superfície, entende? Ele sempre foi um cara que pegou isso muito rápido. Tanto é que se você for olhar assim, o histórico dele, 21 para trás, né, quase sempre começa esses torneios voando, né? E não está acontecendo, né? Eu sei que quando você passa um tempo, né, depois do período que você já começa a estar um pouco mais estrelado, as pessoas estudam mais você e elas vão entender como mais funciona o seu jogo, seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas o Medvedev hoje e também o Medvedev de semana passada, né? E até mesmo aquele lá das Olimpíadas, mas acho que aí menor quantidade, muito mérito para aquela atuação da Aliassime. Mas é um cara que não está se defendendo bem, ele não está contra-atacando bem, ele não está atacando bem, não está fazendo nada direito, não está devolvendo bem. Hoje não quebrou o saco do Lerret uma vez sequer. E é um pouco assustador porque a gente está falando do melhor devolvedor do tour, né? Tipo, em aproveitamento de games de devolução ganhos, né? Há pouco tempo atrás ele era o melhor, não sei agora, mas poxa, ele joga contra o Aliassime e não quebra o Aliassime uma vez sequer. Ele joga contra o Fokina, eu só me lembro dele ter quebrado o Fokina no segundo set. Ele quebra acho que uma vez no primeiro, mas assim, na quadradura rápida, ele não tá mantendo o saque dele. E assim, quando o negócio começa a desalinhar, desandar pro Medvedev, é impressionante como o cara colapsa mentalmente, né? Tipo, ele gritando, né? As duplas faltas em excesso e assim, muitos erros. É até assustador porque não é como se ele tivesse feito uma partida errática sendo mais agressivo, tentando ir mais para cima. Não foi o caso. Ele tentou jogar o jogo dele e não funcionou. Bolas que ele normalmente não erraria, ele errou muito hoje. Passadas boas, né? A bola para quebrar o saque no segundo set do Lehética, uma passada de backhand na paralela, uma coisa que ele faz tranquilamente, jogou no meio da rede, né? E me chama bastante atenção. O Lerret que a gente sabia que poderia ser perigoso para o Medvedev, saca bem, tem muito recurso, né, no fundo de quadra, bem agressivo, o forehand dele anda pra caramba. Então assim, é aquele negócio, sabíamos que podia ser um jogo perigoso, mas me assusta o quanto que o Medvedev está jogando mal e ele vai para o US Open com 3 derrotas seguidas, né? Vai ter um período de descanso, a única coisa que você pode tirar de positivo disso, mas assim, não tem como você ir muito positivo depois de 2 derrotas na sua melhor superfície, entende? Ele começou o ano na quadradura com final de Australia Open, semifinal em Roterdã, depois de um tempão sem jogar, né? Eu acho que assim, tudo bem que a expectativa era que ele fosse campeão, mas assim, a semifinal foi em Dubai, Roterdã não jogou. Roterdã foi o Sinner que ganhou, Doha foi agora foi o Khachanov, né? Agora, o Dubai, que ele depois de um tempão sem jogar, né? Porque ele, depois de tudo que aconteceu na Australia Open, ele pulou 2 torneios que tinha sido campeão no passado. E assim, vai para Indian Wells, é finalista, aí depois joga lá Miami, semifinalista. Então assim, teve resultados bons em quadradura, pode não ter sido campeão, mas os resultados eram bons. E agora ele estava numa condição que teoricamente era melhor para ele do que, por exemplo, em Indian Wells, em que a quadra era lenta pra caramba, entende? A quadra hoje em Cincinnati, ela é rápida do jeito que o Medvedev gosta. O Medvedev sempre elogia quadras rápidas e não jogou nada, né? Tipo, pro que a gente está acostumado a ver dele, né? A gente tá falando de um campeão de US Open, a gente tá falando de um ex-número 1 do mundo, então me assusta o desempenho ruim do Medvedev. É óbvio que assim, tudo é fase, daqui a pouco ele tá jogando bem de novo, né? Mas o problema é quanto tempo vai demorar para ele voltar a jogar bem, né? Se é esse nível que ele joga para os preparatórios do US Open, é preocupante pro que ele vai fazer lá no Grand Slam americano, porque assim, ele obviamente chega no US Open com uma responsabilidade grande de defender pontos, foi finalista no passado, por isso que a gente fica assustado, né? O cara é o atual finalista do US Open, né? Então, você pensar do jeito que ele tá jogando, né? Não sabemos se ele vai tão longe no torneio, né? Porque nesse nível ele não vai ganhar de muito tenista quando eles estão jogando bem. Eu acho assim, o Medvedev ele tem que resolver uns problemas. E aí a gente pensa no staff técnico, né? Talvez o Ivanisevic seria a pessoa perfeita para treinar o Medvedev, para ajudar na questão do saque, na questão do voleio, né? Mas
O Medvedev foi ali atrás do Simon, que pode obviamente ajudar em vários motivos, mas sei lá, eu fico aquele gosto tipo, olha, traz o Simon, mas o Simon é basicamente uma versão diferente do Medvedev, né? E tá ensinando coisas que talvez o próprio Danil já saiba taticamente falando, né? Ou tecnicamente, né? Mas isso aí a gente vê depois, né? A gente sabe que o Medvedev deve ter tido algum motivo para escolher ele e assim. Esse resultado, assim, aliado ao que foi em Montreal, o Medvedev para mim é a grande decepção da sarjeta de quadradura. Sinceramente, as expectativas que eu tinha nele eram altas e ele jogou mal demais os dois torneios. O jogo contra o Fokina também foi horrível e esse jogo contra o Lerretica nem foi tão ruim quanto o do Fokina, mas foi ruim o suficiente para que ele perdesse em sets diretos. Isso para o especialista em quadras duras, né? Que ele se proclamou assim. Eu não tiro nada dele disso, cara. Já ganhou muitos torneios em quadras duras. O único torneio grande de quadradura que ele ainda não ganhou foi o Masters 1000 de Indian Wells. E ele já foi finalista lá 2 vezes. Então, assim, o cara ganhou a ATP Finals, ganhou. Ele não ganhou a Australia Open, mas tem 3 finais lá, né? Então, assim, o cara tem um histórico em quadras duras fantástico, mas ele tá jogando mal e é muito preocupante pro US Open. E o Lerretica vai enfrentar o Tiafoe, boa chance de conseguir um bom torneio, boa campanha, bons pontos. Então, ver até onde o tenista tcheco consegue ir. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.